Pessoal, boa noite novamente, peço desculpas, precisei de interromper aqui um minuto. Vamos dar início, então, ao segundo dia, né, do nosso curso introdutório de utilização do software MaxQDA para o suporte da análise de dados. Eu vou compartilhar aqui, primeiramente, eu vou compartilhar uma janela com vocês, só para localizarmos a programação do curso hoje, o que foi planejado para o nosso encontro de hoje, não é mesmo? Aproveito para me apresentar, meu nome é Elisângela, tenho como formação de base, eu sou enfermeira, sou professora associada 4 da Escola de Enfermagem da UFMG, orientadora permanente do mestrado e doutorado, bolsista de produtividade do CNPq, lidero o RECRIA, que é o grupo de estudos sobre o recém-nascido, crianças e adolescentes, e também sou pesquisadora do NUPEP e do Ethics for Care, né? Esse é um curso que está sendo promovido especialmente pelo RECRIA, em parceria com o Ethics for Care e o Hope to Care da Universidade Católica Portuguesa, né? O curso ele foi organizado em 2 momentos, trata-se de especialmente um curso para as pessoas que gostariam de conhecer um pouco, né, sobre o software, como fazer o uso para o suporte na análise qualitativa e uma apresentação, portanto, desses aspectos que são introdutórios e que podem ajudar na tomada de decisão sobre que software fazer o uso para suportar a análise. Está previsto hoje um primeiro momento de preleção, com duração de 60 minutos. Na sequência, nós faremos um momento de esclarecimento a algumas dúvidas, utilizando para isso o chat. Né? Retomo aqui com vocês, né, o entendimento das etapas de análise da pesquisa qualitativa. Então, num primeiro momento, a gente considera o preparo, a organização e a exploração dos dados, não é? Posteriormente, o desenvolvimento de categorias para análise e a codificação inicial. Então, no primeiro módulo, nós cumprimos especialmente com estas 3 etapas iniciais, né, do processo de análise. Hoje nós vamos buscar apresentar algumas das ferramentas que podem dar suporte a essas 3 etapas seguintes, para o desenvolvimento, né, de uma categorização mais avançada, códigos mais refinados, a análise desses dados codificados. São várias as possibilidades que o software ele oferece para a análise dos dados qualitativos. Eu selecionei algumas delas que me parecem ser mais úteis ou minimamente são utilizadas na maioria dos processos de análise, independente do referencial metodológico que está sendo utilizado, e posteriormente o suporte, né, na apresentação dessas informações e a elaboração do relatório de pesquisa. Então, esse é o caminho, especialmente vamos contemplar um pouco de ferramentas que possam dar suporte para essa etapa de análise de dados. Para isso, eu selecionei como um plano, né, inicialmente vamos dar início com a verificação de como criar e editar variáveis de documentos, né. Nós finalizamos no último encontro com a importação, a codificação, a organização desse banco de dados, mas tem uma etapa que é importante em relação a cada um dos documentos que são utilizados, que é a atribuição de variáveis que posteriormente poderão dar suporte a esse processo de análise e de exploração do material, não é? Na sequência, a gente vai trabalhar com segmentos codificados, né? Então, no último dia, no primeiro momento, nós fizemos uma demonstração de como estruturar um banco de dados e como fazer a exploração desse banco de dados com esse processo de codificação. E agora, nesse momento, nós vamos verificar como que podemos aprimorar
esse conjunto de segmentos que foram codificados, como ajustar, como adicionar, remover, copiar segmentos, mover segmentos codificados. Então, essa etapa, né, que é de fazer, digamos, um aprofundamento, uma imersão nesses dados que foram inicialmente codificados. Vou buscar mostrar para vocês algumas ferramentas que podem dar suporte a análises mais avançadas, especialmente que contribuam para a comparação de determinados casos, para a comparação de códigos que foram atribuídos, o comportamento desses códigos. Isso pode ser útil em alguns insights para o processo analítico e o processo de questionamento destas informações. Algumas ferramentas visuais, né? E as opções que são opções de exportação dos dados para dar seguimento ao trabalho em equipe e também para fazer a elaboração do relatório final. Então, tanto a exportação para o próprio processo de análise, com a participação de outros membros da equipe, quanto também, posteriormente, para o processo de impressão destas informações. Gostaria de, mais uma vez, reforçar uma informação, uma ideia que eu gosto sempre de partilhar, que é o entendimento de que um software de análise de dados qualitativos, ele não vai tomar nenhuma decisão, ele não fará nada para o pesquisador, né? Mesmo com a incorporação da inteligência artificial em algumas das etapas de análise e com algumas das ferramentas que são utilizadas para a análise dos dados qualitativos, as decisões, elas precisam de ser tomadas e, digamos, o julgamento sobre todo o processo, as comparações, elas precisam de ser feitas sempre pelo pesquisador, né? Então, para isso, eu preciso de saber o que eu quero, o que eu preciso que o software faça. Só retomo aqui dois termos que são fundamentais para nós, que é projeto. Então, o projeto ele se refere ao conjunto de dados, códigos, memos, documentos, as análises e tudo o que mais eu vou produzindo durante esse período de exploração do material e também nesse projeto podem ficar e devem ficar também armazenados as informações, né, relacionadas ao processo de investigação, as perguntas, o processo de decisão em relação ao referencial teórico, ao referencial metodológico e à produção dos dados. E código nós definimos como a palavra ou frase curta que simbolicamente atribui um significado somativo que captura a essência de uma parte dos dados, ok? Aqui eu estou apresentando para vocês este QR Code para que vocês possam acessar, né, nesse canal do YouTube, onde ficarão gravadas todas as duas aulas do módulo 1 e o módulo 2 que estamos aqui fazendo, e também vocês podem acessar o nosso Instagram, nos seguir, tanto para acompanhar outras atividades formativas como esta, e também para terem acesso, né, lá na nossa bio e no próprio Instagram, a um conjunto de produções que têm sido desenvolvidas utilizando o software no suporte para a análise de dados. Mais uma vez, já agradeço antecipadamente a participação de vocês e compartilho aqui o meu e-mail, caso precisem ou desejem fazer algum tipo de contato. Bom, na última aula, na parte 1 desse curso, né, eu trabalhei com vocês utilizando, nós estruturamos juntos nós fizemos a estruturação de um projeto, não foi mesmo? E a partir desse projeto que foi estruturado, nós fomos cumprindo aí com as etapas
né, de análise de dados. Desta vez, nós faremos uso de um dos exemplos, né, que nós temos dentro do software. Então, nós temos alguns exemplos de projetos que estão já com eles são disponibilizados, né? Não vou usar aqui um projeto meu, porque se vocês desejarem, fica mais fácil de acompanhar no próprio software e fazer algumas das ações que nós vamos fazer, simulando as mesmas etapas. Então, nós vamos utilizar alguns exemplos que já estão instalados dentro do próprio software. Então, para isso, eu vou agora compartilhar novamente a minha tela para fazer todo o processo de abertura, não é? Para que vocês possam, então, acompanhar a abertura do software. Então, bom, inicialmente compartilho, nós vamos, então, localizar o ícone MaxQDA. A partir desse ícone, a gente faz, então, aqui a abertura. Ao abrirmos o software, vocês vão visualizar, então, o tipo de assinatura que vocês têm. Possivelmente, vocês verificarão os projetos que vocês abriram recentemente. Caso vocês tenham trabalhado simultaneamente, vocês identificarão já aquele projeto do módulo 1, e vocês podem acessar direto o projeto do módulo 1, aqui selecionando, não é? Então, aqui, curso introdutório 2024, dessa maneira eu tenho acesso ao conjunto de documentos. Entretanto, eu gostaria de convidar vocês a verificarem esta opção, né, no ícone exemplos. Quando vocês selecionam com um clique exemplos, vocês verificarão aqui um conjunto de projetos em diferentes línguas, não é? E que eles são estruturados de maneiras diferentes, certo? Antes de abrir o projeto que nós trabalharemos hoje, que é o projeto voluntariado, o penúltimo, né, o segundo de baixo para cima, na língua no português de Portugal, eu gostaria de, antes, só mostrar para vocês, pelo menos, dois exemplos de como um projeto ele pode ser estruturado. Se vocês se recordam, no módulo 1, eu disse a vocês que as opções de organização do projeto, elas têm uma relação muito grande com o processo de análise que vai ser percorrido. Então, o que eu quero responder, a pergunta que eu quero responder, ela é determinante para o tipo de organização que nós faremos aqui. Então, abrindo aqui o projeto, o primeiro projeto, se vocês observam aqui na parte de documentos, nós temos aqui entrevistas, né? Entrevistas de 2 locais, né? Então, quer dizer, o pesquisador optou aqui por organizar estas entrevistas a partir, então, o conjunto de documentos, entrevistas e a localização de cada um deles. Possivelmente, a comparação destas entrevistas pode ser algo importante para ele, né? E aqui algumas notas, né, que diz respeito à condução daquela entrevista e que são insights que posteriormente podem ser úteis para esse pesquisador. Observem que ele também teve como materiais, fontes de informação, o próprio vídeo, ele teve imagens, não é, que foram coletadas, utilizou websites, fez também busca na literatura, né, traz aqui as informações bibliográficas e os textos na íntegra que ele precisou, teve um survey que foi utilizado e também fez o uso do YouTube. Então, observe bem que esse é um ponto importante. Quero chamar a atenção para vocês de que aqui nós temos um conjunto de documentos, e esses conjuntos de documentos, eles foram criados a partir da variável com ou sem crianças, certo?
Então, isso aqui já dando uma pista da finalidade de se utilizar a variável de documentos, que é o primeiro ponto que nós veremos aqui. Então, observem agora, vamos então para o projeto, né? Então, selecione abrir projeto, esse é o caminho que vocês farão nas demais, nos demais acessos aos projetos de vocês. Então, ao selecionar abrir projetos, ou você terá a opção de abrir projeto, a pasta, para procurar no seu computador, ou você poderá identificar dentre aqueles que foram abertos recentemente, e nesse caso, eu vou pedir a vocês que vá até exemplos de projetos, e vocês verão aqui novamente as opções que nós visualizamos na primeira página, e aqui vamos selecionar voluntariado, e é com esse projeto que eu vou demonstrar para vocês algumas questões do procedimento de análise de dados. Então, aqui a gente pode verificar, né, que trata-se de um estudo, né, que foi desenvolvido referente ao voluntariado. Vocês podem observar que foram utilizadas entrevistas. As entrevistas utilizadas, elas estão aqui apresentadas também a grelha de análise e o guia da entrevista. Então, este pesquisador quis manter no corpus da sua pesquisa estas informações para que elas, posteriormente, subsidiassem alguns aspectos do procedimento de análise, não é? Então, aqui o pesquisador também deixou uma anotação dizendo que as entrevistas são entrevistas de estudantes sobre voluntariado em Portugal, né? Aqui ele traz algumas outras informações que são características destas pessoas que foram entrevistadas, certo? Ele utilizou também imagens que foram, né, capturadas durante o trabalho de campo, fez também um arquivo de multimídia, onde tem gravações de vídeo e áudio, fez uso de relatórios, não é? Então, observem aqui um exemplo, né, um relatório, quando você seleciona, ele vai aparecer aqui, que são dados relativos ao voluntariado de Portugal, então, muito possivelmente, a pesquisa documental foi uma fonte de informação para este pesquisador. Aqui, vejam, ele utilizou, por exemplo, o guia para admissão de voluntariados em uma determinada instituição. Também fez o uso de legislações, né, que regulam essa atividade. Então, é um outro tipo de material utilizado por ele. Fez um questionário com alguns respondentes, utilizou informações de internet, mostrando sobre o trabalho voluntário, né? Então, um conjunto de informações foram utilizadas, também fez uso de referências, né? Então, trouxe aqui as referências que subsidiaram possivelmente o método, e aqui é um outro aspecto interessante, que esse pesquisador fez uso de vídeos de YouTube, né, demonstrando aqui, então ele descreve aqui que vídeo foi esse que foi utilizado, né? Então foi um vídeo de um TED de alguém dizendo por que é que o voluntariado importa, não é? Então, aqui, ao importar esse YouTube, ele já traz um conjunto de informações relacionadas à descrição, a visualizações, e aqui vocês podem observar que ele faz a importação também do texto que foi, né, que deu origem ao vídeo, com toda a marcação do tempo que permite ao pesquisador retornar ao vídeo, e também faz aqui a importação, deixe-me ver se é nesse arquivo,
não está aqui neste arquivo, ele também pode fazer a importação, aqui no caso não foi feita, de comentários relacionados às postagens de quem assistiu esse vídeo. Então, dessa maneira, eu estou demonstrando para vocês um arquivo organizado, né, para uma determinada pesquisa. De acordo com a pergunta a ser feita por vocês, a organização pode ser absolutamente diferente. Vocês vão observar aqui os códigos. Estão organizados em categorias descritivas, então ele optou por colocar uma pergunta como uma própria categoria e alguns aspectos. Também o que ele definiu de categorias analíticas. Então aqui o pesquisador, né, ele traz aqui o conjunto de códigos que foram definidos para a análise dos dados, né? E aqui foi feita também autocodificação, e nós podemos verificar também destaques que foram feitos em cores, né? Então, agora, num primeiro momento, eu gostaria que vocês fossem na régua superior, né? Então, no ícone, no número 4, então, vocês lerão variáveis. Ao abrir variáveis, vai aparecer um conjunto de opções. A primeira opção, ela diz respeito a variáveis de documento. E a segunda opção, editor de dados para variáveis de documentos. Então, observem só, a variável de documento são as informações, os atributos relacionados àquele documento, que importam para o pesquisador. Eu vou dar aqui um exemplo de uma variável relacionado à entrevista, né? Então, o documento, uma entrevista transcrita, ela representa um participante. Então, é importante que cada entrevista ela esteja transcrita e seja salva em um arquivo em separado. E aí nós vamos atribuir as variáveis àquela entrevista. Exemplo, nós vimos ali na caracterização da entrevista a idade do participante, a profissão, a data de nascimento, pode ser importante alguma informação, remunerado ou não, trabalha ou não trabalha. Então, são aquelas informações que nós utilizamos para caracterizar o documento. Esse documento pode ser a entrevista, pode ser um artigo, pode ser um vídeo, pode ser uma imagem, não é? Então, que data que foi produzida, em que situação, faz parte de uma campanha, não faz parte de uma campanha. Então, são diferentes informações que eu posso considerar necessária de ser criada. Então, vamos pensar aqui, basicamente, nas variáveis para as entrevistas. Eu quero que vocês observem um conceito fundamental para esse momento da exploração do material. Esse conceito, ele se chama ativação. Todos os comandos que nós dermos no software, ele vai reconhecer de acordo com a ativação ou não de determinado documento ou código, certo? Então, observem, aqui à esquerda, nós temos umas bolinhas, certo? Se elas estão vazias, quer dizer que elas não estão ativadas. A mesma coisa na lateral dos códigos. Então, nós podemos ativar documentos e códigos. Então, por exemplo, se o meu objetivo agora, diante de todo esse material, é trabalhar com as entrevistas, eu devo vir aqui e ativar as entrevistas. Eu posso selecionar a pasta e ativar o conjunto de entrevistas. Então, quando eu clico, coloco o mouse, o cursor, no círculo vazio e seleciono o mouse, eu vou ter as bolinhas aqui preenchidas. Quer dizer que elas estão ativadas. Se eu ativo uma pasta, eu ativo todo o grupo de documento. Mas eu posso vir aqui, por exemplo, e retirar a grelha. Eu não tenho variáveis para colocar
no guia de entrevista, não é mesmo? Então, eu posso desativar esses 2 documentos, ou eu posso ativar somente o documento que me interessa. Como eu vou trabalhar agora com as variáveis de todas as entrevistas, eu vou manter todas as entrevistas ativadas, ok? Quando eu quero verificar um código, de repente eu quero verificar como é que aparece o código avaliação sobre o desempenho de voluntariado, eu posso querer verificar isso somente para uma entrevista, para 2 entrevistas. Então, eu vou ativar esse código e as entrevistas que eu tenho interesse. Então, a partir de agora, sempre vamos dizer ao computador, ao software, o que nós queremos olhar a partir da ativação de documentos, ok? Então, estou aqui com os documentos entrevistas ativados e eu vou aqui selecionar lista de variáveis de documentos. Quando eu ativo, vai abrir uma janela. Nessa janela, eu vou verificar que nós temos aqui algumas opções que estão em vermelho, que são opções criadas pelo próprio software. Então, ele define a data que foi criado o texto, documento, que grupo de documentos é esse. Então, isso já é definido pelo software. E eu tenho as variáveis que estão aqui com o quadradinho em azul, que são variáveis definidas pelo pesquisador, que são aquelas que ele utiliza para caracterizar aquele conjunto de documentos. Então, por exemplo, aqui nós temos variáveis que são relacionadas a sexo, local de residência, ano de nascimento, habilitações literárias. Então, por exemplo, eu quero criar uma nova variável. Então, eu vou selecionar esse ícone que tem o sinal positivo em verde, então, nova variável. Aqui eu dou nome a essa variável. Essa variável pode ser estado marital. Por exemplo, eu posso ter aqui o tipo da variável, eu posso ter a opção de números inteiros, se eu quero utilizar um dicionário de variáveis, então, 1 para solteiro, ou simplesmente vive ou não com o companheiro. 1 vive com o companheiro, 2 vive sem o companheiro. Ou eu posso fazer uma opção por texto, e colocar as opções que eu desejo. Então, vamos imaginar que nós vamos fazer a opção por texto. Seleciono, ok, estado marital. Eu posso também fazer uma outra opção que tem filhos, sim ou não. Então, por exemplo, tem filhos, sim ou não, eu posso utilizar o número 1 ou o número 0 para essa definição. Então, é um código que eu vou atribuir. Então, essas são as variáveis que nós temos. Como eu alimento esse banco de variáveis, não é? Eu posso ir, então, para a opção editor de dados para variáveis de documentos. Então, aqui, se vocês observam, estão todos os documentos, mas aqui eu seleciono com o filtro o documento entrevistas, que é o documento que me interessa fazer a edição de dados. Então, se vocês observam aqui, nós já temos aquelas entrevistas com os códigos, e as variáveis atribuídas para profissão, não é? E aqui nós temos, as variáveis que nós incluímos e que elas ainda não foram atribuídas. Então, o estado marital, eu posso fazer a edição dessa variável. Então, por exemplo, solteiro,
Posso fazer aqui casado. Quando eu faço a primeira digitação, já me aparece a opção de selecionar as variáveis que eu fiz a inclusão: viúvo, casado, solteiro. Filhos, tem filhos. Então, eu posso ter 0, eu posso ter 1, 0, 1. Então, pronto. Dessa maneira, nós fazemos essas edições das variáveis. E, um pouco mais adiante, eu tanto posso gerar uma tabela, um gráfico de caracterização desta minha população, quanto utilizar estas variáveis para definir grupos de análise, o que nós vamos fazer logo na sequência. Então, observem, imaginem vocês que nós fizemos aqui as entrevistas e eu gostaria, então, agora de fazer uma comparação entre as respostas dos voluntários que têm filhos e os voluntários que não têm filhos. Não é? Então, dessa maneira, eu seleciono com o mouse, o botão direito do mouse, e eu posso ativar documentos pelas variáveis. Observe, essa é a terceira opção de cima para baixo. Eu posso também alcançar isto, né, esse recurso, aqui, logo na régua superior da janela, né, é o terceiro ícone em lilás, aonde eu vou ativar os documentos pelas variáveis. Então, vai abrir esta janela, e aqui eu vou selecionar. Tem filhos, né? Então, essa é a variável que me interessa. Eu quero comparar esse grupo. Então, eu vou, tem filhos igual a... Os nossos números são 0. Quando eu seleciono 0, então, tem filhos igual a 0. Então, vamos ativar. Só um minuto. Observem aqui que ele selecionou as entrevistas de quem tem filhos igual a 0. Mas eu posso fazer outra coisa. Além de ativar, né, os documentos, eu vou criar um novo conjunto. Então, tem filhos igual a 0, quer dizer, não tem filhos, novo grupo de documentos. Então, observem, fecho, ele está aqui. Ele cria esta variável. Deixe-me selecionar somente para as entrevistas, que são o grupo de documentos que nos importa. Vou remover esse conjunto. Isso não modifica em nada o que foi feito anteriormente, a partir das codificações. Então, eu posso remover os conjuntos que ele não remove os documentos. Isso nos dá uma liberdade de comparações importante. Então, vamos ativar os documentos pelas variáveis, novamente. Então, selecionamos tem filhos, né? Eu quero um novo conjunto, tem filhos. Aqui nós podemos fazer essa exclusão, e então é criado esse novo conjunto. Aqui ele trouxe todas as opções, nós podemos fazer aqui a exclusão daquelas que não nos interessa, visto que nós faremos aqui somente a análise das entrevistas. Então, todos os documentos que têm filhos, eu posso fazer a exclusão para deixar somente a opção de entrevistas. Aqui a gente está com esse conjunto repetido. Ok.
Então, observem, aqui nós temos um conjunto tem filhos e eu posso criar um outro conjunto não tem filhos. Então, dessa maneira, ao fazer a análise dos dados, nós podemos fazer uma comparação do que nós temos nesses resultados. Então, aqui eu finalizo a apresentação de como inserir uma variável e como fazer a utilização da variável para ativar e criar grupos de documentos, ok? Agora, eu gostaria de apresentar para vocês uma outra ferramenta que ela é utilizada para explorar os códigos, tá certo? Então, vou pedir a vocês que verifiquem na régua superior a terceira opção, que se chama Códigos, e nós vamos identificar aqui a opção Administração de Códigos. Né? Então, quando nós selecionamos aqui essa administração de códigos, observem só que aparecem aqui todos os nossos códigos que foram utilizados. Essa é a primeira coluna, né? Então, nós vemos o sistema de códigos aqui na coluna da esquerda e na coluna da direita é possível visualizar todos os segmentos codificados. Aqui a gente pode identificar qual segmento, a origem desse segmento e quais foram os códigos que foram atribuídos. O que eu posso fazer aqui nesse sistema de códigos? Eu posso criar um novo código, se eu desejar, e já atribuir, ao revisar esse fragmento, eu posso criar um novo código, atribuir esse fragmento, eu posso excluir um código, né, modificar esse código, eu posso modificar o sistema de códigos. Então, observem só, aqui eu seleciono a opção de código, seleciono o subcódigo e aqui eu visualizo tudo o que está codificado para esse subcódigo. Além da influência familiar, que é esse código que eu verifico aqui, eu tenho também uma autocodificação denominada qualquer bombeiro ou bombeira. Imaginem vocês que, ao ler aqui, eu chego à conclusão de que, além desse código que está atribuído, eu também preciso de atribuir um outro código, não é? Então, isso é possível de ser feito. Você vai fazer a seleção e você vai fazer a atribuição desse novo código. Observem aqui também a possibilidade da exclusão de um código existente e de adicionar comentários a um conjunto de códigos. Então, você revisa o material e você pode ter insights de observações a serem feitas, né, para que você faça aqui um registro, por exemplo, um comentário que ele diz respeito a queixas familiares sobre a dedicação, por exemplo. Você pode digitar até 511 caracteres, né? Quando você faz a seleção aqui do segmento, se você observa na janela, logo atrás, você consegue ter acesso à sua entrevista e aquele segmento a partir do local que ela originou. E aqui é onde você vai fazer a definição, por exemplo, de nova codificação, caso você deseja, né? Então, essa é uma boa ferramenta para a exploração dos dados. Observem vocês que se você cria aqui um novo código, motivação para a realização do voluntariado. Imaginem que nós queremos criar aqui um código que a motivação seja relação com amigos, por exemplo. Né? Então, nós vamos
usar a mesma cor do código primário, então criamos esse código, relação com amigos. Quando nós finalizamos a exploração por esta janela, né, nós vamos identificar que aquele código criado, ele aparece aqui no sistema de código. Né? Então, tudo o que você fizer nesta janela de administração de códigos, modifica posteriormente no seu sistema de códigos. Então, você pode modificar a formatação, modificar a redação, criar códigos, fazer agrupamentos, identificar segmentos para ser, então, identifica o segmento e atribui aqui o novo código que você deseja, né? Então, você pode fazer aqui, com essa ferramenta, uma exploração bastante completa, né, nos seus materiais, certo? Uma outra ferramenta, então, passando aqui desta exploração de códigos, ferramentas bastante fundamentais, recursos muito fundamentais. Sempre que você desejar, você pode fazer a exclusão de um código. Então, observem, relação com os amigos. Quando eu posiciono o cursor no código, aparece uma opção de excluir. Então, eu posso vir aqui e excluir esse código. Ou também, eu posso fazer a exclusão aqui. Observem, selecionei, vou codificar aqui, ó, relação com amigos. Então, se eu posiciono o cursor, botão direito do mouse, vai me dar a opção de apagar esse código. Então, eu tenho diferentes maneiras de fazer a exclusão desse código. Então, vou apagar, apaga aqui a codificação e ele não consta mais aqui. Me desculpa, aqui eu apago a codificação dele, que foi atribuída. E aqui eu posso apagar o código que foi criado. Né? Então, ao apagar o código criado, automaticamente ele exclui também as codificações. Mas ao excluir a codificação atribuída, nem sempre, na verdade, ele não excluirá do sistema de códigos, certo? Uma outra ferramenta, né, que é importante para que vocês saibam, por exemplo, eu tenho aqui esse código vontade pessoal e eu gostaria de agrupá-lo com altruísmo, mover todos os códigos, eu tenho a opção de selecionar esse código, botão direito do mouse, mover segmentos codificados. Faço esta seleção. Então, eu quero mover segmentos codificados de vontade pessoal para altruísmo. Então, agora eu vou até altruísmo e seleciono adicionar código, né? Copiar segmentos codificados ou mover os segmentos codificados. Então, eu vou precisar de ou mover, eu posso aqui, desculpe, eu posso colar aqui esses segmentos codificados. Então, observem, nós tínhamos 3 e 2, agora nós teremos 5 aqui e 0 em vontade pessoal, não é? Então, agora eu só tenho codificado altruísmo para todos aqueles códigos. Essa não é a minha ideia de modificação, eu posso voltar a esta ação de mover o segmento codificado. Vou repetir esse passo para que fique claro. Seleciona altruísmo, quero mover os segmentos codificados. Mover segmentos codificados. Então, eu vou até vontade pessoal. Seleciono novamente com o botão direito do mouse e eu vou, então, colar aqueles segmentos codificados e eu terei ali todos os segmentos. Vou desfazer essa ação e seguiremos, ok? Então, essa é uma outra ação que nós temos. Mover, e também eu tenho a opção de copiar e colar, mantendo esses segmentos codificados com ambos.
né? Então, ao selecionar copiar e colar, eu vou manter essa codificação em todos eles. Quero mostrar aqui para vocês uma opção de exploração desses dados. Observem, vamos manter aqui ativados as entrevistas, né, a exceção do guião de entrevistas, e vamos fazer aqui uma comparação de códigos. Então, eu vou comparar dois códigos aqui, os códigos positivo e negativo. Eles estão aqui no último, né, na avaliação sobre o desempenho do voluntariado. Então, eu ativei a entrevista e vou ativar agora fatores negativos e fatores positivos. Então, são as relações que eu quero estabelecer nesta análise. Então, eu vou até a função códigos, né? Então, é a terceira opção na régua superior, e vou à opção comparação de códigos. Então, eu quero comparar os segmentos codificados de entrevistas daquelas pessoas que destacaram os fatores negativos e o que foi destacado como fatores positivos. Então, fazendo esta seleção, aqui, novamente, ou eu posso códigos ativados, ou vir na opção de fatores positivos e fatores negativos, né? Então, essa opção, ela pode ser ativada, né? Ou eu posso fazer uma nova seleção. Então, observem aqui, né, que eles fizeram, aparece aqui os fatores positivos e os fatores negativos de cada uma das entrevistas que foram realizadas. Então, a entrevista 1, não é? O que foi dito enquanto fatores negativos e o que foi dito enquanto fatores positivos. O tempo todo você tem uma possibilidade de interagir com o segmento e a entrevista. Então, observe, aqui eu tenho a apresentação desta comparação de segmentos codificados, mas quando eu seleciono entrevista, seleciono aqui entrevista, posição 62, se vocês observam na tela, arrastando a tela, eu consigo ir direto no fragmento que está codificado. Da mesma maneira, observem outra entrevista, vou selecionar aqui, ele me remete imediatamente para o local. Isso é muito útil, porque o pesquisador consegue o tempo todo um acesso a segmentos dos dados e um acesso a todo o corpus da pesquisa, né, como um todo. Aqui eu posso também ter as informações da localização e posso fazer edições, por exemplo, quanto ao peso daquela informação. Eu posso, por exemplo, buscar estabelecer um score entre o que foi dito como algo extremamente positivo ou algo somente positivo. Então, algo extremamente positivo, eu posso estabelecer aqui um peso 10, por exemplo. O que é 0 é positivo e não tem nenhum destaque. Por quê? Isso, posteriormente, pode me ajudar a identificar segmentos que foram codificados e que expressam com muita clareza aquela situação, não é? Ou então pode me ajudar a fazer uma comparação de pessoas que têm um discurso altamente positivo em determinadas situações, por exemplo, um altruísmo, dentre outras situações do próprio trabalho voluntário. Então, esse é um recurso que se chama comparação de códigos. Nós podemos aqui verificar, por exemplo, um outro recurso que ele vai nos ajudar na análise. Então, observem aqui a opção análise na régua superior. Então, aqui, nesta opção análise, eu consigo fazer uma verificação da frequência de códigos que foram atribuídos, né? Então, eu posso aqui ou
colar códigos que estão ativados, ou eu posso ir arrastando os códigos que são de interesse e fazendo a colocação aqui na janela para gerar as frequências de como que esses códigos eles apareceram nessa análise, não é? Então aqui, né, nós podemos fazer isto. Uma boa opção, se eu seleciono antes, né, eu posso, por exemplo, fazer a seleção e buscar essa frequência de códigos ativados. Então, seleciona, ativa e cola os códigos ativados, certo? Aqui eu posso fazer a opção de somente para documentos ativados, ou eu posso utilizar todos os documentos. Então, se eu retiro essa seleção, eu vou ter uma frequência para todos os documentos. Então, aqui nós vamos visualizar a frequência de códigos. Então, os documentos com código, né? Então, essa tabela me mostra a frequência de documentos. Então, categorias descritivas foram 14 documentos que tiveram codificação, motivações para realização, 7 documentos, não é? Então, essa é uma visualização. Ou eu posso ter a frequência, né, dos segmentos com códigos, né? O que é que eu consigo verificar, né, de segmentos que foram codificados com qual frequência. Então, por exemplo, fatores positivos, 9 codificações, que representa 6%. As categorias descritivas foram 35 codificações, que representam 4%. Isso pode ser apresentado, se ficar bom, no mapa, né? Então, a gente tem diferentes tipos de mapa, e a finalidade disso é te mostrar como que esse corpus ele comportou, né, na contribuição para o seu procedimento de análise. Né? Uma outra ferramenta interessante, né, ela está aqui nas ferramentas visuais. Né? Então, nas ferramentas visuais, nós podemos ter uma visualização do que nós fizemos a codificação de acordo com os códigos, de acordo com os casos de documento. Então, observem, a segunda opção, visualizador da matriz de códigos. Então, nós selecionamos aqui os documentos, né? Pode ser somente para os ativados, para os códigos ativados, ou eu posso querer uma seleção para todos, por exemplo. Né? Quando você ativa desta maneira, o que nós estamos visualizando aqui são os diferentes códigos que estão atribuídos, e aqui nós temos a apresentação de cada um dos documentos. Eu posso ter essa apresentação mais sucinta, ou eu posso selecionar aqui, nesta parte superior, esses quadradinhos vão me permitir visualizar aqui os documentos, não é? Então, vejam, a opção aqui do meio, ela me dá um visual aqui da planilha, e ela me permite identificar, por exemplo, que as imagens apareceram especialmente neste exemplo do Marcelo, que apareceram, né? Essas são as informações, que documento que me trouxe ações que demonstram o voluntariado. Né? Da mesma maneira, por exemplo, a influência familiar, ela foi vista mais fortemente na entrevista de número 1. Né? Então, quanto maior é o quadrado, maior é o conjunto de informações que foram codificadas naquele documento. Né? Então, observem aqui, né, qualquer uma codificação da palavra voluntariado. Elas apareceram especialmente nas entrevistas. Né? Então, essa entrevista ela apareceu aqui, eu vejo aproximando o cursor, bombeiro ou bombeira, apareceu 13 vezes nessa entrevista. Né? Aqui
19 segmentos foram codificados na palavra voluntário. E quando eu seleciono aqui 2 vezes, né, quando você aproxima, ele vai ativar o código que você está interessado aqui na parte posterior, né? Então, você consegue visualizar no conjunto de codificações todos os códigos que estão aqui compondo esta junção, né, esse nó nessas entrevistas. Então, a finalidade dessa matriz de código é te dar uma noção de como esses códigos eles foram aparecendo em cada tipo de informação que você identificou, não é? Já finalizando, o visualizador das conexões entre os códigos, né? Então, esse visualizador de conexões entre os códigos, ele vai te mostrar, né, a ocorrência de códigos no mesmo documento, né? Então, você pode fazer a seleção, né, dos códigos, ou fazer a ativação prévia destes códigos. Então, vamos aqui, por exemplo, ativar o conjunto de informações destes códigos, né, que são informações que nos interessam. Deixe-me ver aqui, vamos ver aqui a autocodificação também, né, e buscando aqui essas informações em todos os conjuntos de documentos. Quando eu vejo aqui a visualização de códigos, né, então apenas para os documentos ativados, eu quero, por exemplo, verificar, eu tenho como verificar quando houve uma interseção de códigos. Então, ao dizer sobre o altruísmo, também fala sobre uma experiência familiar. Esse é um exemplo de interseção. Ou, logo depois que fala, na sequência, traz uma experiência familiar. É a proximidade do código, né? Ou a ocorrência de um mesmo código no documento. Então, eu posso fazer essas diferentes opções. Então, quanto maior é o código, maior é a ocorrência no documento. Então, a gente observa que existe uma interseção importante em todos esses segmentos. Ao falar, por exemplo, de influência familiar, direitos ou vantagens. Vamos fazer uma experiência com a interseção. Ops. Um minuto que eu volto aqui, só para mostrar para vocês a interseção, e na sequência eu vou demonstrar a opção de exportação. Então, observem aqui a opção análise, me desculpe, ferramentas visuais, visualizador da conexão de códigos, né? Então, a interseção, nós podemos aqui, é mais rápido se eu faço aqui a seleção dos códigos que eu desejo, dos documentos que eu desejo. Então, aqui, visualização das conexões, interseção, foi a minha seleção para os códigos ativados, não é? E os documentos ativados, ok? Então, observem só. Quando se pergunta sobre a formação obtida, tem uma relação também com o código, como aprendeu a desempenhar as tarefas, né? Quando faz perguntas sobre conciliação da vida pessoal e trabalho, tem uma relação com fatores negativos. Então, vejam, isso me traz insights, por exemplo, para análise, para examinar a relação entre o trabalho e a vida pessoal e os fatores negativos, né?
Agora vou mostrar para vocês um recurso, então, que é a nuvem de palavras, né? Então, esse é um recurso que ele serve também para demonstrar bastante sobre esses dados, né? A nuvem de palavras ela pode ser criada a partir de diferentes caminhos, mas um bom caminho de se criar a nuvem de palavras é a partir da seleção de codificações. Então, por exemplo, eu tenho aqui um conjunto eu quero verificar as informações como essas nuvens de palavras, elas aparecem nas entrevistas e as autocodificações relacionadas, por exemplo, às perguntas, as razões que levaram a começar a fazer o trabalho voluntário. Aqui a gente está com o número de segmentos codificados baixo, então eu vou buscar aqui uma outra variável, um outro código que possa nos dar maior opção. Então, vamos ver aqui essa opção. Qualquer, bombeiro ou bombeira. Nós temos aqui, então, 75 segmentos codificados. Como eu cheguei a isso? Eu selecionei as entrevistas, que era o meu objeto principal para análise, selecionei o código autocodificação, e aqui aparece, nessa janela inferior à direita, os segmentos codificados. Então, aqui, nesta régua, eu posso verificar a nuvem de palavras. Então, eu seleciono nuvem de palavras e observem, aparece aqui o conjunto de palavras que que é mais frequente aqui nesse conjunto de segmentos codificados. Eu posso selecionar palavras que parecem não ter um significado importante. Por exemplo, melhor. Ele pode não contribuir para a análise. Sair. Eu seleciono a palavra e adiciono à lista de exclusão. Todo. Da mesma maneira, entrar. Ti. Eu posso fazer desta maneira, ou eu posso fazer também a partir de uma lista, né? Então, olha, aqui selecionei, excluí essas palavras que não modificarão a minha análise e eu posso, então, atualizar esta lista de exclusão. Então, vejam, aí eu consigo maior visibilidade para as palavras que fazem sentido. Além de selecionar dessa maneira, eu posso vir aqui, olha, na primeira opção, frequência de palavras, eu tenho aqui um conjunto de palavras que eu posso adicionar aqui. O sinal verde, ela está incluída. Se eu seleciono com o mouse, eu posso excluí-la. Então, vejam, são palavras que não vão modificar o sentido, né, da minha análise e que permitirá dar visibilidade àquilo que pode ser importante. Então, esse é um trabalho que a gente vai fazendo e pode também fazer a indicação desses critérios para ficar claro que critério o pesquisador ele definiu para fazer a exclusão de palavras. Foram os conectivos, foram palavras que não tinham relação com o objeto, não é? Então, essas definições, elas são fundamentais para que o pesquisador informe o leitor, né, para que ele saiba de que maneira aquelas palavras elas alcançaram maior visibilidade. Então, aqui nós vamos atualizar, e atualizando a gente pode ter aqui uma outra visualização das nossas palavras-chave. Aqui, ao aproximar o cursor, eu verifico que quantas palavras, foram 109 palavras, referiram bombeiro. Sempre 14, né? E ao selecionar aqui a palavra, eu consigo verificar
todas as situações que ela foi citada. Inclusive, para o caso de ser a busca por palavras em determinados sentidos, eu posso adicionar à lista de exclusão alguma que não tenha o significado que é necessário para trazer aqui maior evidência, né? Observem vocês aqui essa nuvem de palavras. Nós temos aqui a opção exportar. Todas as ferramentas visuais que eu demonstrei para vocês, vocês têm a opção de exportar ou de copiar a imagem, né? Então, essa imagem é copiada na área de transferência e você pode colar esta imagem em um outro arquivo ou fazer a exportação dela para ser posteriormente utilizada, né? Agora, como que nós fazemos a exportação do arquivo para o trabalho em equipe, não é? Então, vejam, eu disse a vocês que o documento ele tem um autossalvamento, então eu não preciso de salvar a cada ação que eu faço, né? Ele tem esse mecanismo de autossalvamento. Obviamente, nós temos alguns limites em relação ao tamanho dos arquivos, por isso é importante que a gente só traga para dentro do projeto aquele conjunto que é essencial para facilitar a transferência e como que nós vamos fazer esse salvamento e essa exportação. Então, na aba superior da régua, a opção iniciar. Em iniciar, eu tenho aqui a opção de guardar projeto como. Vejam, essa opção nós utilizamos especialmente quando você vai fazer uma mudança significativa no seu procedimento de análise, mas você não quer perder determinadas ações que foram feitas, determinada memória. Talvez você vá fazer mergir alguns códigos, mesclar esses códigos, e que você não quer perder esta memória. Então, você tem a opção de salvar como. Então, aqui você define um novo nome para este arquivo, né? Então, você pode criar o mecanismo de data, né? Então, você cria voluntariado dezembro, né? E observe que o formato que ele vai salvar é MX24. Esse é o formato. E você pode escolher aonde você vai salvar este arquivo, ok? A outra opção que nós temos é a exportação para um trabalho em equipe. Então, por exemplo, você vai fazer uma codificação simultânea, cegada por mais de um pesquisador. Então, você tem a opção de, no trabalho em equipe, né, você tem a opção de exportar o trabalho em equipe para um ficheiro de intercâmbio. Então, você vai definir o que você vai exportar. Então, eu só vou mandar a entrevista 2 e a 3 e o sistema de códigos, por exemplo. Então, você vai fazer esta exportação. E você tem como importar este trabalho de equipe a partir de dados de um ficheiro de intercâmbio. Então, por exemplo, exportando o trabalho em equipe, eu vou selecionar que documentos eu tenho interesse em exportar. Então, por exemplo, vou exportar as entrevistas, né? Quero exportar, por exemplo, os questionários. Pronto, os demais não estou interessada em exportar. Então, eu avanço, 15 documentos serão exportados. Eu posso definir se eu quero exportar o sistema de códigos. O que é desse sistema? Então, por exemplo, eu só quero exportar as categorias descritivas, porque são as categorias que esse pesquisador vai fazer uso. Então, nós podemos não selecionar as demais categorias e avançamos. Dessa maneira, voluntariado, eu salvo com o nome do meu interesse. Então, por exemplo, voluntariado, codificação,
né? E ele vai, então, criar um novo documento, certo? Então, ele salva, pronto, o ficheiro foi guardado com sucesso e ele pode ser agora importado em um outro projeto do MaxQDA. Então, dessa maneira, eu posso importar, trazendo para o meu projeto aquelas informações, né? E eu tenho a opção de intercalar projetos também. Eu posso ter projetos que estão, parte das entrevistas estão sendo codificadas por um grupo de pesquisadores e outras informações codificadas por outros pesquisadores. Então, eu vou fazer a seleção da opção intercalar projetos, seleciono os 2 projetos e as informações que serão salvas em um único projeto, ok? Então, bom, são muitas as opções que nós temos de exploração de dados utilizando o software, de utilização de recursos visuais utilizando o software, mas eu trouxe aqui um conjunto, digamos, mais comum de ser utilizado no conjunto, né, das análises de dados, né? Acho que é importante, eu encorajo vocês, quem estiver interessado em explorar mais essas ferramentas, mas primeiro entender o seguinte, primeiro eu decido o que precisa de ser feito na minha análise de dados. Decidido isto, o software ele ou terá ferramentas que já estão prontas, né, a exemplo de algumas que nós vimos agora, ou essas ferramentas elas poderão ser customizadas pelo pesquisador, fazendo, né, uso dos recursos que estão aí disponíveis, né? Então, bom, Nayara, agora a gente pode passar, não sei se teve alguma pergunta, alguma necessidade de algum esclarecimento, né? Oi, Elisângela. Não teve nenhuma pergunta. Eu não sei se alguém gostaria de se manifestar, para além do chat. Pessoal, fique bastante à vontade, não é? Para trazer algum questionamento relacionado a isso. Vocês têm também os canais de comunicação. Eu penso que um bom, né, pode ser bastante interessante explorarmos com mais tempo, especialmente as ferramentas visuais, porque é um grande desafio hoje, né, os recursos para a apresentação dos dados de pesquisa qualitativa, especialmente quando nós temos pesquisas com um volume e uma diversidade muito grande de informações. Então, eu penso que tanto pode ser interessante ferramentas que nos ajudem a aprofundar e a explorar mais, né, com maior precisão os dados que nós possuímos, como também de sistematizar formas de apresentação visual dessas informações que deem sustentação para as nossas assertivas, né? Então, bom, penso que é isso. Elisângela, a Zanete gostaria de falar. E Zanete, tudo bem? Oi, boa noite, pessoal. Boa noite, Elisângela. Tudo em paz. Bom vê-la mesmo virtualmente. A minha pergunta é o seguinte: eu salvei o projeto que eu estava trabalhando, né? A parte do projeto que eu estava trabalhando, salvei e aí aparece um link, né, na área de trabalho. E aí eu comecei a acessar sempre esse link, Elisângela, e tenho trabalhado nele, ao invés de entrar por aquele painel geral do Max. Sim. A minha pergunta para você é se isso traz algum problema, por exemplo, porque eu estou entrando lá sempre nesse mesmo arquivo, né, que eu denominei revisão de escopo, e tenho trabalhado sempre nele. Quando eu entro no painel geral do Max, está escrito lá, revisão de escopo.
Então, ele é automaticamente salvo também lá na tela principal, Sim. ou ele vai ficar salvo apenas naquele link que eu coloquei na área de trabalho? Tem alguma possibilidade de ter uma perda, alguma coisa? Porque eu tenho feito isso. Eu salvo sempre nessa área de trabalho, e aí copio para um pendrive aquele recorte, e também mando para o e-mail só aquela parte, que eu não posso perder. Então, minha dúvida é essa, se tem algum problema esse link à parte da tela principal do Max, né? Que acaba que eu tenho o acesso também. Não há problema. Se você entra, quando você salva, né, aquele arquivo, ele vai aparecer o ícone aonde você salvou. Quando é na tela principal, então, por exemplo, deixe-me compartilhar a minha tela, que possivelmente o que eu salvei agora, ele vai estar aqui, né? Assim eu espero. Deixe-me ver aqui, porque aí você vai conseguir identificar. Então, aqui, olha, quando eu salvo, veja, voluntariado, codificação, ele está aqui. Da mesma maneira, está aqui esse outro ícone, competências, que são análises que estão sendo feitas, tá certo? Então, e facilita o acesso também. Não tem problema. Várias questões. Exatamente. Se aqui é a minha área de trabalho, eu posso, do mesmo modo como eu salvo um arquivo de Word. Então, olha, observe, aqui a gente tem o curso introdutório, né? Então, eu posso daqui abrir o Max, né? Então, eu tenho diferentes caminhos. Eu posso abrir por aqui, ou eu posso abrir pelo aqui na tela principal, rápida, na hora que eu abro o software. Então, se eu não me lembrei de abrir na origem, eu posso procurar por ele a partir do software, né? Não há problema. O que é fundamental? É não se esquecer que quando você faz o salvamento, é importante que esse desktop, essa mesa de trabalho, ela não esteja na nuvem, tá certo? Porque se ela estiver na nuvem, você pode ter alguma incompatibilidade. Então, assim, o fabricante, o desenvolvedor, ele deixa isso claro, da possibilidade de uma incompatibilidade quando eu tenho tanto o autossalvamento da nuvem, porque a nuvem faz o mesmo processo, e o software também. Então, a recomendação de deixar salvo no HD da máquina, ela é para evitar conflito de autossalvamento, tá certo? Agora, se você não está no HD, isso não vai acontecer, né? Agora, é seguro sempre você salvar uma cópia se você está trabalhando com ele na nuvem. Porque se você acessar o desenvolvedor por conta de algum problema e não tiver feito o passo, né, correto, você pode não ter o suporte aí necessário, tá certo? Então, é isso. Alguma outra questão, pessoal? Então, bom, a gente finaliza por aqui, né? Agradeço muito a participação de vocês. O vídeo ficará disponível no YouTube ainda essa semana, esse vídeo e o vídeo anterior, né? E acho que vocês mandaram algumas sugestões em relação a propostas de capacitação. São sempre muitas informações e talvez se a gente faz isto, né, com tópicos bem claros, mais definidos e direcionados, isso pode facilitar bastante, né, o aprendizado de vocês, né? Então, boa sorte aí, que vocês tenham, né, bons trabalhos, né, na análise de dados, e eu sigo aí à disposição. Um abraço. Muito obrigada, pessoal.